Porque o escritório era Alexandre de Moraes Advogado, muda de nome para Viviane Bastos de Moraes Advogado, e os sócios do escritório são a mulher do Alexandre e os filhos do Alexandre. O escritório opera na holding patrimonial do Alexandre, o Lex Instituto, que é um instituto de fachada. O escritório opera lá, que é o mesmo dono da casa do Alexandre de Moraes, onde ele vive. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Mas é legal que passou esse tempo, e uma coisa que, porra, a gente pode falar do Bolsonaro é sobre a sua honestidade. E isso é algo muito, muito importante pro povo. E esse cara que eu tava falando pra você, simples, que brigou com a família toda, ele sempre brigou por quê? Porque ele apontava pra esquerda e falava, caralho, os caras são antiéticos, são imorais, são corruptos, esses caras falam A e fazem B. E ele brigava ali por causa que via na direita a tal da coerência entre discurso e prática. Eu tô falando pra você uma coisa, e eu tenho alertado sobre isso, que é o bolsonarismo dentro do PL é perder essa identidade. Se isso acontecer, vai existir bolsonarismo, mas vai ser um bolsonarismo preso a uma bolha, e com o tempo essa bolha diminui. Ela vai ter um número relevante, mas se ele cair na relativização. E é o grande risco hoje. Porque não há crime ali no pedido do Flávio pro Vorcaro, isso eu já disse várias vezes. Mas há todo um olhar... Não há crime e não há imoralidade. Ah, imoralidade nessa questão eu já acho que há. Eu posso até conversar isso contigo. Ué, vamos falar. Porque eu não acredito que qualquer pessoa numa esfera de poder possa pedir favores pessoais a quem quer que seja. Mas não é favor pessoal, né? Investimento num filme. Investimento é bom pra todo mundo, não é um favor pessoal. Favor pessoal, eu preciso de um avião pra... Acaba sendo, Paulo. Eu vou te explicar. Vou explicar diferente pra você. Eu já dei esse exemplo várias vezes. Um policial, vamos dar um exemplo aqui. Ele chega ali, bate na sua lojinha ali, na mercearia que você tem. E aí fala, pô, Paulo, mercearia aqui bacana, legal. Olha, Paulo, pessoal aqui, é tudo tranquilo. Eu sou policial, moro aqui em volta. A gente tenta tomar conta de tudo aqui, não se preocupa. Vida longa é o seu comércio. Aí você toma café com o cara, é bacana o papo. Mas antes dele ir embora, ele chega e fala pra você, Paulo, a minha filha vai fazer aniversário. Eu queria dar uma bicicleta pra ela. Tu pode me ajudar com R$500? Eu queria só comprar bicicleta pra minha filha. Cara, não há nada ilegal. É privado. Essa é uma analogia muito ruim, dos adultos. Não é, não, Eu vou te dizer por que essa é uma analogia ruim. É só como queira olhar. O que acontece, o problema é o que acontece na mente da pessoa, daquele empresário. Eu não tô falando que aconteceu isso no Vorcaro. É uma analogia muito ruim. Calma. Vou te explicar por quê. Calma. Deixa eu só concluir. Eu não tô dizendo que isso aconteceu com o Vorcaro, porra. O Vorcaro tinha sicário. Vorcaro é uma... Não, porra, claro que não. Vorcaro é um mafioso. Vorcaro é um corrupto. Vorcaro tinha sicário. Isso aí é outra coisa. O meu ponto... Embora a gente não soubesse disso na época, né? Então, mas aí é onde entra o meu ponto. O problema é o sequestro que acontece na mente da pessoa. Porque a partir do momento que o policial... Eu dei um exemplo do policial. Ele faz aquele pedido... Se ele disser não, não posso te ajudar. Ele sabe que pode acontecer alguma coisa. Ele não sabe o que pode acontecer. Se vai, de repente, alguém assaltar a loja dele. Se pode ter algum tipo de retaliação. E eu tô falando de um policial. Podia falar de um deputado estadual. Podia falar de um vereador. Tu não sabe se vai um fiscal. E se ele falar assim... O cara pode voltar daqui a 3 meses e pedir uma outra bicicleta. Ele não sabe. Ele está sequestrado psicologicamente a partir daquele momento. É por isso que uma pessoa... Por que isso é uma analogia ruim, Felipe? Vai. Por que isso é uma analogia ruim? Flávio Bolsonaro não era o policial na história. O que o Flávio Bolsonaro tinha a oferecer ao Vorcaro na época? Nada. Ao contrário do policial, que tem poder sobre aquele comerciante, que tem poder de fiscalização... Poder físico. O Flávio não tinha poder nenhum sobre o Vorcaro. Pô, o cara Pelo contrário. O que o Ciro Mas Nogueira, e daí? O que o Flávio Bolsonaro pode fazer? Eu tenho um monte de amigo senador. Lobby, porra. Esse cara pode fazer nada. Lobby pra caralho. Lobby pode, nada. porra. O Flávio Bolsonaro... Vorcaro
era uma das pessoas mais poderosas do Brasil. Vorcaro tinha o STF, fazia evento pro STF, tinha trânsito com os ministros do STF, que a gente hoje tem a dimensão, patrocinava a Globo, patrocinava o Metrópolis, patrocinava o Estadão, patrocinou coisa do Lula, tinha funcionários, o ministro da Justiça do Lula estava na folha de pagamento do cara. O Vorcaro tinha um poder gigante, era um banqueiro com uma força gigantesca na Faria Lima, junto aos outros bancos, porque vendiam os seus CDBs, hoje, esses bancos puritanos agora. Vorcaro fazia festas gigantescas, eventos gigantescos, estava degustando uísque com o diretor da Polícia Federal, Macallan, degustando uísque com o governador do Rio de Janeiro. Vorcaro era super poderoso. O que o Flávio Bolsonaro tinha oferecido ao Vorcaro? Nada. Naquele momento, o Bolsonaro estava sendo mandado, no momento do áudio, Bolsonaro estava sendo mandado para prisão. Em dezembro de 2024, quando o Flávio começa a falar com o Vorcaro, apresentado lá pelo Thiago Miranda, o Flávio Bolsonaro, qual era o poder que o Flávio Bolsonaro tinha? O Flávio Bolsonaro não era candidato, não era pré-candidato, não era nada, não tinha nenhuma perspectiva, inclusive nas pesquisas 15 pontos atrás. Só que o Vorcaro é um cara que quer estar bem com todo mundo, e para ele 10, 12 milhões de dólares é nada. Mas ainda assim, a associação com o Flávio Bolsonaro era tão ruim que o Vorcaro vira e fala assim: eu não vou investir, mas vou apresentar a você quem possa investir. E aí apresenta o pessoal lá da Entre, que hoje, ao que nos parece, era uma empresa controlada por ele. Mas à época, ninguém tinha nenhuma evidência de que fosse assim. A Entre era uma empresa legítima, que passou no compliance, que investiu em vários outros lugares. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual não é boa essa analogia. O segundo motivo pelo qual essa analogia não é boa é o seguinte: ninguém está pedindo presente para comprar para filha, não. Você buscar... Eu vivi disso durante boa parte da minha vida, de projetos, de empreender. Até hoje eu faço isso. Até hoje eu procuro sócios, procuro investidores. Eu tenho um monte de empresa. Graças a Deus ninguém sabe sobre elas, porque eu sou bom em manter meu anonimato na maioria delas. Mas eu procuro investidores o tempo inteiro. E procuro investidores. E o filme do Bolsonaro é um negócio espetacular. É um negócio que vai custar alguma coisa como 20 milhões de dólares quando você for botar a divulgação, e vai render 80, 90, 100 milhões de dólares. Vai ser uma multiplicação de dinheiro gigantesca. É um potencial no mercado americano e no mercado brasileiro colossais. E, no entanto, olha que loucura. A gente enxerga isso como um pedido de um favor. Não, é um pedido de investidor, é buscar investidores. E não tem absolutamente nada de imoral no Flávio Bolsonaro procurar investidor para um filme do pai dele. Eu, se fosse senador, ia buscar investidor para um filme do meu avô, João Figueiredo. E se aparecesse hoje, por exemplo, vou dar um exemplo. Se hoje o André Esteves, que eu sei que é um cara que deve ter lá as complicações dele, tem lá os rolos dele, já foi preso e o cacete. Se o André Esteves quiser investir num filme sobre meu avô, ô Dedé, tamo junto. Porra, eu arrumo o Jim Caviezel, ele fica careca pra interpretar o João Figueiredo, vai ser legal pra caramba. E tamo junto. Não tem nada de imoral nisso. Eu acho o seguinte, Felipe, raciocinar é você... A palavra raciocinar vem de ratio, razão. O que é razão? A razão é a proporção entre duas coisas, né? Então, você divide 4 por 2, a razão é 2. Então, raciocinar é você ter capacidade de medir as coisas pelo tamanho que elas têm. Quando as pessoas olham um senador pedindo investimento para o filme do pai a um banqueiro que naquele momento não tinha nada para desabonar e comparam isso com um contrato de 130 milhões de um serviço advocatício inexistente, prestado pela mulher do escritório que o homem mais poderoso do Brasil é dono, porque o escritório era Alexandre de Moraes Advogado, muda de nome para Viviane Bastos de Moraes Advogado, e os sócios do escritório são a mulher do Alexandre e os filhos do Alexandre. O escritório opera na holding patrimonial do Alexandre, o Lex Instituto, que é um instituto de fachada. O escritório opera lá, que é o mesmo dono da casa do Alexandre de Moraes, onde ele vive. Então, quando as pessoas olham esse tipo de coisa, e aí vocês encontram o Alexandre de Moraes encontrando com o presidente do BRB, encontrando com o presidente do Banco Central, e as pessoas colocam as duas coisas no mesmo lugar, o que significa para mim?
que as pessoas perderam a capacidade de raciocinar, quando elas perderam o senso das proporções. Mas então, eu acho podemos que dizer a que o mídia é Flávio não responsável por raciocinou. isso, mas acho que tem muito comentarista incompetente da direita, comentarista que já foi competente e se tornou incompetente, que por conta de birra pessoal contribui com esse tipo de raciocínio. Mas, Paulo... Qual é a solução para isso, Felipe? A solução para isso é o tempo. Seja verdadeiro, seja honesto. Eu acho que o Flávio errou muito na estratégia de comunicação, não falou com o público diretamente como deveria ter falado, quebrei o pau com ele, fizemos ajustes na campanha dele, graças a Deus, ele fez, que eu acho que está melhor a comunicação, isso tem dado resultados, e eu sempre falo o seguinte, a melhor comunicação é a verdade. Isso, e você quer saber a verdade? Eu também acho. Uhum. Eu conheço Jair Bolsonaro, eu conheço Flávio Bolsonaro e conheço Eduardo Bolsonaro. Não conheço de ouvir falar, eu conheço de conviver. São pessoas honestas e simples. E pessoas simples. As difamações que fizeram contra o Eduardo Bolsonaro nesse processo são absurdas. O Eduardo é um dos caras mais simples e desapegados com dinheiro que eu já vi na minha vida. Eu nunca vi o Eduardo fazer nada pensando em dinheiro. Agora que ele está na iniciativa privada, eu falo assim, cara, você tem que começar a pensar em ganhar dinheiro. Você não é mais político. E ele ainda não tem o chip, não tem o mindset, talvez porque tenha estado na vida pública a vida inteira. É o jeito, é o pai dele, cara. Assim, Eduardo Bolsonaro é o cara que vinha para falar no CPAC, no mesmo palco que o Donald Trump, e eu ligo para ele e falo assim, cadê você? Você foi convidado a ser o próximo cara para falar. Ele, pô, não fui não, cara. A passagem tava muito cara. O quê? Se fosse o Lulinha, a Odebrecht tinha mandado um jatinho para trazer ele para cá. Mas, ou o Banco Paulo, Master. Eu entendo, é exatamente sobre isso que é o ponto. Veja, eu não acho que a minha analogia seja ruim. A diferença foi que você disse que ele não teria nada a oferecer porque o Vorkar era muito poderoso. Ele não tem nada a oferecer e ele não tá pedindo nenhum favor, que são os dois pontos centrais da sua analogia. Mas nem... Não precisa pedir favor. Não, ele tá pedindo um favor, porra. Ele tá buscando investidor. Investimento isso é não é favor não, cara. Mas isso é indireto, Não. Paulo. E o investimento, isso é indireto. Outra Não coisa. concordo. Bom, tudo bem, é uma visão que eu tenho. Graças eu a acho Deus, que... ninguém investiu em nenhuma empresa minha. Algumas deram certo, outras deram errado. Ninguém investiu para fazer nenhum favor para mim, não. Nunca vi ninguém botar 20 milhões de dólares numa empresa minha por favor. Nunca vi. Ô Paulo, a diferença é que tudo isso é feito de maneira institucional, empresa a empresa. Ali é um senador da República. Aí você falou sobre raciocinar. A impressão que eu tenho é que quem não raciocinou então foi ele. Você deu o exemplo. Brasília inteira era comprada por esse cara. Esse cara era o quê? Era o Epstein, porra. Tu não vai apertar a mão do Epstein? Tu vai apertar a mão do Epstein Trump pra quê? apertou. O Trump pois apertou. é. Mas Todo então, mundo pois apertou é. quando o Mas Epstein foi era... bom. Antes Mas do era Epstein bom. cair na desgraça, Sim. todo mundo apertou. O rei da Inglaterra Sim. apertou, E ninguém- o presidente isso, do e JP ninguém Morgan sabe. apertou, o Jeff Ótimo. Bezos apertou, o Elon Isso. Musk apertou, todo mundo apertou. Aí depois que o cara é desgraçado, fala assim, porra, não podia ter apertado a mão do cara. Não. Porra, Pera um provavelmente pouquinho. se o Jeffrey Epstein me apresentasse Pera um ele, pouquinho, eu Paulo. encontraria, eu Não. teria feito. Eu não, Pera um pouco. Isso é Pera desleal, um pouquinho cara. só. Isso é desleal. Não. Uma coisa é você apertar a mão de um cara no evento, outra coisa é você ir Eu na tô ida do dizendo cara. aqui que eu aceitaria Certo? investimento do André Esteves em qualquer empresa minha hoje. Eu tô dizendo, embora Se não você tenha sabe- sido, ou Então que ele me tá. apresentasse alguém para investir. Esquece o André Se o André Esteves. Se você Esteves... Eu não sou policial federal, Felipe. Não sou, cara. Pô, Paulo, se mas o André se você Esteves sabe que a amanhã pessoa- se fuder em alguma operação policial... Não. Espera um Não pouquinho. sou, pô. Calma. O Calma um negócio pouquinho. que eu estou oferecendo é ilegítimo? Eu estou exigindo... É isso que é a moralidade. O Mas negócio essa é que a eu estou presunção que oferecendo você é tem que ilegítimo? buscar, cara. Não, o negócio é legítimo. Eu estou pedindo alguma contrapartida imoral Paulo, não republicana? Ô, Não. Paulo, Logo ô, é Paulo, correto. Desculpa, cara, é igual. Eu conversei aqui com o Kleber Clímaco, né? Que é um policial caveira, gate, cara com uma história de vida incrível. Ele mesmo falou assim: sabe qual é o problema? O problema é o povo brasileiro tá acostumado com a ideia do vou me dar bem. O vou me dar bem, daquilo, o carro custa 40, tô me vendendo por 30, por 25. Aí eu não vou investigar o carro, não. Tá bom o preço, eu vou comprar. Ele vai ver um dublê. Aí se fode depois. Porra, isso é a presunção. Eu preciso Tem nada a correr ver com atrás. Não, tem, eu acho que tem, Tem cara. nada a ver com isso, Felipe. O lance Desculpa, do não Epstein. tem. O lance do Epstein todo é a mesma negócio coisa. recebe investimento. Eu vou te dar um exemplo.
Eu contratei uma corretora de valores para investir uma vez Você no tem que empreendimento presumir. meu, que era do hotel do Trump. Eu contratei uma corretora de valores para fazer a captação financeira. O cara já tinha feito captação para vários outros hotéis. Quando foi fazer captação para o meu hotel, depois descobriram que o cara pediu propina para fazer captação de recursos. O que eu tenho a ver com isso? Eu sou policial federal? Eu tenho que fazer análise? Eu tenho grampo das pessoas? Não. Era um cara que tinha capacidade de arrecadação de recursos? Era. Era o cara dono de uma corretora? Era. O caso do Vorcaro, o cara é dono de banco. Banco é o setor mais regulado do Brasil. Aí tu tá igual ciente que que eu tô ele tá falando, o André comprando o Brasil. Esteves, Não, se calma. quiser, Aí tu tá ciente. Se quiser investir com o Paulo Figueiredo tá dentro. Ô, Paulo, mas aí você tá ciente de que o cara tá comprando o Brasil inteira. Aí a gente tem que presumir de uma inocência. Já comprou o Brasil inteira. Não, eu tô falando do Vorcaro. Aí a gente tem que presumir de uma inocência do Flávio, de que ele realmente não sabia de nada. Tudo bem. Presunção de inocência. Alguém tinha dito que o cara tinha sicário. Alguém tinha dito que o cara estava fraudando o fundo de pensão. Como é que você vai saber um troço desse? O que o André Esteves está fazendo de errado? Me fala aí. O vice dos sonhos... Então, dos sonhos... Ó, o vice dos sonhos... O que o André Esteves está fazendo pro fundo de errado? Falando do André Esteves, tô falando do Vorcaro. Eu tô dando um exemplo que o André Esteves vai se ferrar mais cedo ou mais tarde. Pra frente. Olhar pra trás e falar assim... Agora que eu já li todas as reportagens, já sei tudo que tá acontecendo, eu sei que não deveria ter me associado esse cara. Aí eu não concordo, cara. Isso aí, desculpa, isso é sacanagem. Paulo, a Globo não teve esse problema, o Luciano Huck não teve esse problema, como é o nome do dono quer do ser presidente da República, tá vendo qual é o problema? Nem o Flávio. Em 2014, 2024, perdão, e 2025, o Flávio não queria ser presidente da República. Posso te garantir isso. Eu sei que quem convenceu o Flávio a ser candidato a presidente da República fui eu. Tudo bem. E não foi a contragosto. Então tá bem. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem tá na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.